Olá, meus queridos estudantes, bom dia, boa tarde, boa noite. Na nossa aula de Química de hoje, nós veremos o que é a alotropia. Então, para começar, logo no primeiro slide, a gente observa duas substâncias químicas diferentes. A gente observa o gás oxigênio e o gás ozônio. A gente sabe que o gás oxigênio é um gás presente na nossa atmosfera, né, atmosfera terrestre, e embora ele não esteja presente em maior concentração, que a gente sabe que é o nitrogênio, ele é o gás responsável pela manutenção de boa parte das criaturas vivas aqui no nosso planeta. E ao lado a gente tem o gás ozônio, que é o gás responsável por barrar a radiação eletromagnética de ultravioleta que vem do Sol. Então, são gases que têm características químicas e físicas, né, diferentes, porém, eles são considerados variedades alotrópicas. Então, o que a gente vai ver na aula de hoje é exatamente isso. Quais são as características para substâncias químicas distintas serem consideradas variedades alotrópicas, dentro desse fenômeno que a gente chama de alotropia. Nesse segundo slide, a gente continua com os mesmos exemplos do slide anterior. Então, o que a gente observa? Os gases oxigênio e ozônio, nos quais a gente os considera como variedades alotrópicas. Mas por que isso, né? Por que eles são considerados, então, variedades alotrópicas? O que define esse fenômeno da alotropia é que substâncias químicas diferentes, elas podem ser compostas pelo mesmo elemento químico. E vejam, eles são compostas, além de serem compostas, né, pelo mesmo elemento químico, elas são compostas pelo mesmo elemento químico de uma forma exclusiva. Então, elas se tratam de substâncias simples. Aí você me pergunta, pô, professor, então quer dizer que uma substância composta não é considerada uma variedade alotrópica? Jamais, né? Então, variedades alotrópicas, elas serão exclusivamente substâncias simples. Então, quando a gente observa, né, substâncias químicas diferentes, então você tem que observar que essas substâncias, primeiro, sejam compostas do mesmo elemento químico. E segundo, que essas substâncias sejam exclusivamente substâncias simples. Mas veja que isso não impede que essas substâncias tenham características químicas e físicas diferentes. Mas por que isso? Se elas são compostas pelo mesmo elemento químico, é porque elas vão ter uma geometria molecular diferente. Essa diferença na geometria molecular, ela vai fazer com que essas substâncias tenham características diferentes. Então, por exemplo, aqui no oxigênio, a gente observa uma estrutura linear. No caso do ozônio, uma estrutura angular. Quando a gente observa quando essas moléculas se juntam em estruturas maiores, isso vai gerar uma geometria diferente nas substâncias. Então, essas diferenças na geometria molecular vão fazer com que as substâncias tenham, portanto, características diferentes. Aqui nós temos um exemplo de um outro grupo de variedades alotrópicas. Nesse grupo de variedades alotrópicas, qual é o elemento presente? É o carbono. Então, a gente tem aí o grafite, o diamante, o fulereno, o grafeno e o nanotubo. No caso do grafite e diamante, a gente encontra na natureza. Agora, fulereno, grafeno e nanotubo é o homem que faz por meio da nanotecnologia que existe hoje. O diamante a gente também pode fabricar artificialmente, mas o fulereno, grafeno e nanotubo são considerados materiais de tecnologia. Mas veja, todos eles são compostos única e exclusivamente de carbono. E o que está mudando aí? O que muda é o arranjo molecular, é a maneira com que os átomos se unem no espaço. Então, quando a gente observa o grafite, a gente tem ali uma estrutura hexagonal e o grafite, essas estruturas hexagonais, elas se acumulam uma em cima da outra, na forma de colunas, o que resulta num material dessa aparência aqui. Então, composto único e exclusivamente de carbono. O grafite na natureza, quando ele é formado na crosta terrestre, muitas vezes ele é lançado, ele é jogado, né, lá para camadas inferiores da própria crosta terrestre por meio da movimentação de placas tectônicas.
Então, quando ele atinge uma determinada profundidade em que se tenha altas pressões e altas temperaturas, essa estrutura, então, submetida a essas condições, ela vai ser meio que espremida, né? Comprimida assim. Então, ela adquire esse formato mais ou menos de estrutura. E que quando a gente pega esse material e dá uma polida, ele tem essa característica, que é o diamante, né? Que a gente conhece. Agora, quando a gente manipula o carbono numa estrutura esférica, como a gente está vendo aí, a gente tem então o fulereno, que quando constituído com moléculas que elas se unem, né? Quando você tem macromoléculas aí que vão se unindo, então você tem esse aspecto. Percebam como que o carbono distribuído diferentemente no espaço pode formar substâncias diferentes, né? Agora, em 2010, mais ou menos, dois russos, eles ganharam o Prêmio Nobel de Química porque eles fizeram o quê? Eles pegaram o grafite, eles tiraram pacientemente cada camada hexagonal e eles colocaram lado a lado num plano e deram origem ao material que a gente chama hoje de grafeno. Então, o grafeno é uma película extremamente fina, transparente, tão resistente quanto o aço e que transmite corrente elétrica, transmite imagem, transmite luz, tem características assim inovadoras, no qual a gente prevê que em pouco tempo novos materiais de tecnologia, como celulares, computadores, televisores, nós vamos usar esse material de grafeno. E se você pegar o grafeno e enrolar ele na forma de um tubinho, você forma o nanotubo. Então você vai poder vestir o grafeno. Porque quando você pega o grafeno e enrola em tubinho, você consegue fazer uma malha, um tecido. Então você pode vesti-lo, né? E aí você pode criar, por exemplo, um celular que seja na forma de uma pulseira. Você pode, por exemplo, ter uma camiseta que vai transmitir imagens. E essa camiseta será de um material altamente resistente. Então a gente tem aí, né, um mundo novo no qual a gente está manipulando átomos de elementos químicos e a gente está criando substâncias químicas novas que não existem na natureza e que serão materiais de tecnologia aí no futuro próximo. Agora veja, todos esses materiais que eu falei são considerados variedades alotrópicas, porque, volto a dizer, eles são compostos única e exclusivamente do elemento carbono. Aqui a gente tem um outro exemplo de variedades alotrópicas. A gente tem o exemplo do enxofre, que ele pode, mesmo contendo o mesmo número de átomos na estrutura, 8 átomos no caso, esses 8 átomos de enxofre eles podem se unir de maneiras diferentes, em que a gente dá o nome de enxofre rômbico, no qual na natureza a gente observa ele na forma de cristais. Ou então, esses 8 átomos podem se unir de uma outra maneira, que a gente está vendo aí do lado direito no slide, e que na natureza a gente o encontra na forma de agulhas na natureza, que é o enxofre monoclínico. Então, nesse caso, a gente tem também um outro exemplo de variedades alotrópicas formados pelo elemento enxofre. Aí você me pergunta, poxa vida, mas na natureza, aonde a gente consegue observar o enxofre na forma de cristais, que é considerado o enxofre rômbico, e na forma de agulhas, que é considerado o enxofre monoclínico? Na verdade, na borda de vulcões. Então, em alguns lugares do nosso planeta, você tem inclusive pessoas que se aventuram, se arriscam, né? Elas descem dentro da cratera do vulcão, que é o que a gente vê aí nessa imagem, e você vê essa fumaceira toda, que são os gases que são liberados, né, pela atividade vulcânica, e essas pessoas vão recolher esse enxofre, porque na verdade o enxofre ele está na forma pura, quando ele cristaliza. Então, o que esses trabalhadores fazem? Eles, dentro da cratera vulcânica, eles vão encontrar isso aqui, ó. Você vê, puxa vida, fala, nossa, mas tudo isso amarelinho, tudo isso é enxofre. Então, nesse enxofre formado, eles vão encontrar tanto enxofre na forma rômbico, né, do enxofre rômbico, como enxofre monoclínico. E aí você fala, poxa vida, mas eles conseguem, né, extrair isso aí? Sim. O que eles fazem? Eles vão pegar lá uma picareta e vão fazer isso aqui, ó.
eles vão tirar esses pedaços de enxofre e vão levar para as usinas ou para indústrias químicas que vão trabalhar esses materiais. Claro que o enxofre que a gente utiliza, boa parte do enxofre mundial não é extraído dessa forma. Isso é uma forma primitiva, é uma forma arriscada, é uma forma perigosa. Então, em alguns poucos lugares do mundo a gente tem esse tipo de extração. Mas geralmente o enxofre ele é extraído principalmente na forma de minérios, né? Aí você me pergunta, poxa vida, mas por que eles se arriscam tanto na forma vulcânica, né? Desse local, né? Dentro do vulcão para extrair o enxofre? Porque aí eles extraem ele na forma mais pura, porque ele sai na forma de gás das entranhas lá do planeta e ele vai cristalizar assim que ele entra em contato com a atmosfera terrestre, formando essas duas variedades alotrópicas, tá? Então esse é um exemplo que a gente tem de variedades alotrópicas do elemento enxofre. Aqui nós temos um outro exemplo de variedades alotrópicas, mas nesse caso formados pelo elemento fósforo. Então, a gente pode encontrar na natureza o fósforo branco, o fósforo vermelho, o fósforo violeta e o fósforo negro. Mas de que maneira essas variedades alotrópicas se diferem? Então, a gente tem aí o exemplo do fósforo branco, como os átomos de fósforo se unem para formar essa substância que a gente está vendo aí dentro do frasquinho. Depois você tem o fósforo vermelho, no qual os átomos de fósforo se unem dessa maneira, diferente. E depois um exemplo do fósforo preto. Então são três exemplos aí dessas variedades alotrópicas compostas pelo elemento fósforo. Volto a dizer, né? A gente tem aí uma variedades alotrópicas compostas única e exclusivamente pelo mesmo elemento químico na forma de substâncias simples. Um outro exemplo de variedades alotrópicas é o exemplo do estanho. Então, a gente tem aí de uma maneira geométrica para mostrar o que caracteriza o estanho branco e o que caracteriza o estanho cinza. Essas formas geométricas não são muito simples da gente ver, tanto que a gente geralmente quem estuda isso aí são os engenheiros no primeiro ano de faculdade, na forma de ciência dos materiais. Então a gente desvenda essas estruturas pelo estudo nessa matéria de ciência dos materiais. Então quem for fazer engenharia principalmente, ou mesmo química ou alguma outra área que use né, essa ciência dos materiais, vocês vão fazer o estudo desse tipo de estrutura, no qual a gente coloca dentro de uma estrutura cúbica, dentro de uma estrutura de um paralelepípedo, dentro de uma estrutura hexagonal e por aí vai. Então, assim, a gente observa teoricamente como esse elemento estanho ele pode se unir no espaço de maneiras diferentes. Mas como é que a gente vê isso na prática? O estanho branco, se você for forjá-lo, fundi-lo e formar uma canequinha, ele vai ser uma canequinha branca, naturalmente, sem pintura, porque ele tem essa característica por causa da geometria molecular. Agora, se você pegar o estanho que tem a outra geometria e for formar um utensílio, no caso de uma caneca, ele vai ser cinza, que é o estanho mais comum que a gente utiliza e observa. Então, nesse caso, o estanho branco, a caneca não está pintada, ela só está sendo composta de um estanho que se une na estrutura, na geometria molecular de uma maneira diferente, né? Então a gente observa essas duas características dessas variedades alotrópicas. Saindo agora um pouco da alotropia e estudando a estrutura de materiais sólidos, que afinal de contas, quando a gente avalia a alotropia, as variedades alotrópicas, a gente está estudando a estrutura, a geometria molecular. Então, a gente aproveita para estudar também a estrutura de materiais sólidos. Uma das características de boa parte dos materiais sólidos é a estrutura geométrica e que a gente chama de estrutura cristalina.
Então, sólidos, principalmente compostos de ligações iônicas, lembra metais e ametais, então eles têm estruturas geométricas organizadas, que a gente chama então de estruturas cristalinas. Portanto, esse sólido é considerado um sólido cristalino. Se essa estrutura geométrica for quebrada ou ela for distorcida, então a gente diz que esse sólido é um sólido amorfo. Então, você tem essas duas características do material sólido. Ele pode formar uma estrutura geométrica definida, no qual a gente chama de estrutura cristalina, ou se a estrutura for desordenada, for randômica, aleatória, a gente chama então de uma estrutura amorfa ou sólido amorfo, tá? A gente tem aqui um exemplo que é o óxido de silício. Então, o oxigênio, né? Você tem aí ele como um metal e o silício é considerado aí um semimetal, né? Mas a gente tem aí ligações tanto cristalinas quanto estruturas amorfas. Então, na natureza, por exemplo, você consegue ver o óxido de silício formado nessa estrutura organizada. Isso ocorre principalmente quando essa formação de uma estrutura maior, ela se dá num processo mais lento. Então dá tempo das moléculas irem se unindo geometricamente e formando o que a gente chama de estrutura cristalina. Agora, quando você pega o óxido de silício e você funde ele rapidamente, como que é o processo de fabricação de vidro, né? Quando a gente vai fazer vidro, a gente funde esse material de uma forma muito rápida. Então, não dá tempo desses cristais se organizarem tão geometricamente. Então, a estrutura fica um pouco desorganizada. Então, por isso que o vidro comum, ele tem essa estrutura amorfa. E o quartzo, que a gente encontra na natureza, que tem aquele aspecto vítreo, ele tem essa estrutura cristalina organizada, tá? Então, quando a gente vai estudar essas estruturas, principalmente as estruturas cristalinas, né? A gente observa uma repetição na natureza de estruturas geométricas. Então, quem for estudar química, engenharia, quem for estudar geologia ou mesmo eletrônica, vocês vão estudar essas estruturas, que elas se repetem na natureza em diferentes materiais, que é como os átomos se unem e depois as moléculas, consequentemente, formando essas estruturas geométricas. E que a gente chama então de estruturas cristalinas, portanto, sólidos cristalinos. Nós temos os sólidos cristalinos aí de 4 tipos. Então, ele pode ser o retículo cristalino metálico, no qual a gente tem o quê? Ligações metálicas. Lembra das ligações químicas, né? Então, pode ter também o retículo cristalino iônico, no qual o sólido possui ligações iônicas. Pode ter o retículo cristalino covalente, no qual vai se formar substâncias com ligações covalentes. E também tem o retículo cristalino molecular, que também apresenta ligações covalentes. Só que aí a gente vai se referir mais à geometria das moléculas. No caso do retículo cristalino covalente e o retículo cristalino molecular, ambos são compostos por ligações covalentes. Só que no caso do retículo cristalino covalente, a gente estuda mais a geometria dos átomos, como que eles se unem. E no retículo cristalino molecular, mais como as moléculas se unem. Muito embora, nesses últimos casos, sejam sempre ligações covalentes. Então, a gente tem aí um estudo mais aprofundado, né, de como moléculas e átomos e moléculas se unem e formando essas interações. Então, por exemplo, a água, como é que as moléculas de água se unem? A gente vai ver isso logo logo, mas as moléculas de água elas vão se unir por ligações extremamente fortes, que nós chamamos de ligações intermoleculares, e essas ligações elas vão se processando no espaço, também pode ser de uma forma cristalina, quando ela é feita de uma forma um pouco mais lenta. A gente observa isso, por exemplo, em flocos de neve,
quando a neve cai, quem já teve a oportunidade de ver a neve, assim, os floquinhos, logo quando eles caem, assim, a gente pega na mão, a gente consegue reconhecer formatos geométricos. Então, essas estruturas, né, que vão se unindo, no caso do retículo cristalino molecular, então são elementos químicos ligados por ligações covalentes. Então, essas moléculas vão se organizar de uma maneira ordenada no espaço. Então, a gente chama isso de retículo cristalino molecular, tá? No caso do retículo cristalino covalente, como eu já disse, são elementos químicos que também se unem por ligações covalentes, no caso, a metais. Só que aí a gente está estudando as ligações entre os átomos. Então, por exemplo, as variedades alotrópicas que a gente viu agora há pouco, né, nessa aula ainda, estão lá o carbono diamante, grafite, fulereno, e o diamante e tal. Então, essas formas, elas são unidas por ligações covalentes. Então, quando a gente estuda as ligações entre os átomos de ligações covalentes, a gente chama isso, essa estrutura, de retículo cristalino covalente, né? Porque, na verdade, são os átomos se unindo. Depois, o retículo cristalino iônico, a gente observa o quê? Ligações iônicas. Então, dentro daquela estrutura ordenada, você vai encontrar metais e ametais unidos na forma de ligações iônicas. Então, a gente chama essas substâncias sólidas, organizadas aí de uma forma ordenada, de retículo cristalino iônico. E também existe o retículo cristalino metálico. Então, quando você funde metais, elementos metálicos, eles também podem se organizar de uma forma ordenada no espaço. Então, a gente tem aí dois exemplos, né, no qual a gente estuda, principalmente no primeiro ano de faculdade, a gente estuda essas estruturas. E você observa, então, que os metais também possuem essa característica de se unirem no espaço de formatos geométricos. Então, nós chamamos essas estruturas de retículo cristalino metálico, porque, afinal de contas, os metais se unem por ligações metálicas. Então, aqui tem um outro exemplo, né, de como elementos metálicos se unem. A gente tem aí o ferro, né, quando ele se funde, então ele se organiza aí de uma forma ordenada no espaço. Então, para resumir essa nossa final de aula, né, em que a gente abordou os retículos cristalinos, a gente tem aí as diversas características dentro dessa variação, né, dos compostos, né, dos compostos sólidos. Então, eles podem ser formados por ligações metálicas, por ligações iônicas ou por ligações covalentes. Então, eles vão formar diferentes retículos, né? Então, por exemplo, elementos metálicos, quando se unem, eles se unem por ligações metálicas. O estado físico, a 25 graus Celsius, geralmente é sólido, com exceção do elemento mercúrio. O elemento gálio também, a temperatura de 25 graus Celsius, ele se encontra na forma líquida, da mesma maneira que o mercúrio, que é o Hg que está aí, tá? Materiais que são formados por ligações metálicas e que formam esse retículo cristalino, né, metálico, ele vai conduzir eletricidade, tanto na forma sólida quanto na forma líquida. Então, praticamente todos os metais que a gente funde, né, e a gente forma ligas metálicas, eles têm essa característica, tá? Depois você tem aí os compostos, as substâncias sólidas, né, formado por compostos iônicos, sempre unindo o metal e um ametal. A gente sabe que o metal transfere o elétron para o ametal. O metal, quando faz isso, ele se torna positivo e o ametal se torna negativo. Então, essa atração entre íons a gente chama de atração eletrostática. Geralmente, compostos iônicos, eles são sólidos à temperatura ambiente e eles não conduzem eletricidade na forma sólida. Eles só vão conduzir quando você funde ele.
seja na forma, quando você funde, né, na forma líquida, ou então quando você moe, você tritura esse material sólido e você dissemina ele em uma solução, você dissemina ele em água. Você coloca ele em água, ele vai formar uma solução aquosa. Então, em solução aquosa, como é metal e ametal, ele vai formar íons positivos e negativos, né? Eles se separam em água, então essa solução também será condutora de eletricidade, tá? Então, compostos iônicos não conduzem eletricidade na forma sólida, mas eles conduzem na forma fundida, que é no estado líquido, ou então em solução aquosa, tá? No caso de compostos moleculares e compostos covalentes, ambos são compostos de ametais. Então lembra hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio com ametal e ametal e ametal. As características deles são muito semelhantes, porque afinal de contas as ligações químicas são as mesmas, tá? Então eles não conduzem eletricidade de forma alguma. Tá? Eles não são condutores, nem na forma sólida e nem na forma líquida. E aí você pode ter exemplos, compostos moleculares, né? Você tem aí as moléculas unidas por conta desses elementos ametais. Então eles vão se unir e vão formar esses compostos moleculares. Então a gente tem aí a sacarose, tem o CO2 e tem água. E você tem aí os compostos covalentes, que embora eles também sejam feitos por ligações covalentes, a gente considera aí mais a estrutura de elementos. Então, no caso, as variedades alotrópicas que nós vimos. Então, o maior exemplo disso são as variedades alotrópicas do carbono. Então você tem aí o diamante, você tem o grafeno, você tem o fulereno, você tem, né, o próprio grafite. Então são variedades aí de compostos covalentes. Então é isso, pessoal. Obrigado por acompanhar a aula até o final. Espero que tenha ficado claro a definição de alotropia, o que são variedades alotrópicas, e também nesse estudo das variações de como os sólidos podem ser formados, né? Então a gente viu aí os sólidos cristalinos e os sólidos amorfos. E essa variedade de sólidos, ela se dá também pela variedade de ligações químicas. Então a gente sabe que tem as ligações iônicas, as ligações metálicas e as ligações covalentes. Então, essa diferenciação nas ligações químicas faz com que se forme sólidos diferentes. Então, você tem lá o retículo cristalino metálico, o retículo cristalino iônico e os retículos cristalinos moleculares e covalentes. Então, espero que vocês tenham entendido bem a aula. Um abraço a todos, não esqueçam de dar um like e não esqueçam de curtir o canal também. Um abraço a todos e obrigado.